Semanário da Arquidiocese, ô São Paulo. Geronaso, boa tarde. Boa tarde, Cidinha. Boa tarde, ouvintes da Rádio 9 de Julho. Que temos hoje, Fernando? Qual o seu destaque? Hoje o destaque do nosso site, o saopaulo.org.br, é que os bispos da Igreja Católica de Rito Armênio se reuniram na quarta e na quinta-feira, portanto ontem e anteontem, num sínodo que foi realizado em Roma, convocado pelo Papa Francisco para eleger o seu novo patriarca, o novo chefe da Igreja Católica Armênia, e foi eleito, então, Dom Rafael François Minassian, que até então era arcebispo de Cesareia, na Capadócia, e bispo também dos católicos armênios do leste europeu. Para a gente falar disso, a gente precisa explicar que a Igreja Católica, a nossa Igreja Católica, que tem como chefe o Papa, né, o Pontífice Romano, ela é constituída pela comunhão de 24 igrejas de diferentes ritos. Poucas pessoas se atentam a isso. A Igreja Católica ela é formada por 24 igrejas, sendo uma igreja ocidental de rito latino, que é a nossa Católica Apostólica Romana, certo, e 23 igrejas de ritos orientais, que preservam a tradição dos ritos orientais, que, ao contrário das igrejas ortodoxas que se separaram no cisma de 1054, essas igrejas orientais mantiveram a comunhão com a igreja ou, ao longo dos séculos, foram se reaproximando da Igreja Católica e estão em plena comunhão, tendo o Papa, então, como chefe. E essas igrejas orientais, como a Igreja Armênia, ela tem como um chefe um patriarca, um arcebispo maior, que é eleito e confirmado pelo Papa. E, nesse caso, então, o atual patriarca, que foi eleito agora, ele sucedeu o antigo patriarca, Krikor Bedros XX, que faleceu em maio, 25 de maio. E esse processo de escolha começou em junho, quando os bispos se reuniram lá no Líbano para eleger um novo patriarca, só que era preciso ter 2/3 dos votos, né? O candidato precisava ter 2/3 do voto para se tornar patriarca, para ser eleito patriarca, conforme a legislação canônica para as igrejas orientais. E eles não conseguiram, ficaram 15 dias lá, com várias reuniões, e não conseguiram esses 2/3 dos votos. E aí a legislação prevê que você tem que avisar o Papa, e aí o Papa convoca em Roma para que os bispos vão até Roma e façam essa votação sob a bênção do sucessor do apóstolo Pedro, para que, então, juntos consigam chegar a esse consenso. Então, aí eles elegeram esse novo patriarca, que adotou o nome, então, de Sua Beatitude, Rafael Bedros XXI Minassian. Então, um pouco sobre a Igreja da Armênia. Uma outra curiosidade também sobre a Armênia, Cidinha, a Armênia foi a primeira nação do mundo a adotar o cristianismo como religião oficial, no ano 301, antes mesmo do Império Romano. E aí, um século depois, houve uma separação, por causa de um concílio que aconteceu em Calcedônia, houve uma divergência sobre a doutrina referente às duas naturezas de Jesus Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Então, aí surgiu a Igreja Apostólica Armênia, que é uma igreja separada da Igreja Católica. Só que, ao longo dos séculos, muitos cristãos armênios buscaram se reaproximar para retomar essa comunhão com a Igreja Romana. E aí, em 1742, o Papa Bento XIV instituiu a Igreja Católica Armênia e tem como sede o Líbano, uma cidade no Líbano, a sede da Igreja Católica Armênia. E os armênios estão presentes em vários países, inclusive aqui no Brasil. No Brasil, os católicos se reúnem, os armênios, no Exarcado Apostólico Armênio para a América Latina, que abrange toda a América Latina, e tem como sede a Catedral São Gregório Iluminador, aqui no bairro da Luz, na Avenida Tiradentes, quase do lado do Mosteiro da Luz. Tem uma igreja pequena ali, é a Catedral dos Armênios, que inclusive eu já fiquei sabendo que tem muitos da comunidade armênia que estão acompanhando a Rádio 9 de Julho, estão festejando a eleição do novo patriarca, e os armênios têm um rito próprio, que é bastante antigo, com raízes milenares. Olha, vale a pena conhecer, para quem está em São Paulo, conhecer a Catedral Armênia e conhecer um pouco mais sobre a riqueza da universalidade da nossa Igreja Católica. A Catedral Católica Armênia, ela fica na Avenida Tiradentes? Isso, na Avenida Tiradentes, na mesma calçada do Mosteiro da Luz, né? Quem caminha do Mosteiro da Luz na direção da Estação Armênia,
você vai ver uma igrejinha pequenininha que tem uma cruz assim no alto, é a Catedral São Gregório Iluminador. Do outro lado da rua tem a Igreja Apostólica Armênia, que é a igreja, essa igreja que é ortodoxa, né? A Igreja Católica Armênia, que tem missas em rito armênio, tem até uma página no Facebook, se você procurar Exarcado Apostólico Armênio Católico, você encontra todas as informações, inclusive o bispo dos armênios católicos, Dom Paulo Leão Hakimian, que é o bispo do Exarcado aqui da América Latina, esteve presente lá em Roma na eleição do novo patriarca. São Gregório Iluminador, que chama. São Gregório Iluminador. Então fica na Avenida Tiradentes 718. Olha só aí, Cidinha, já conseguiu o endereço, que bom. 718 na Avenida Tiradentes, basta descer na estação Tiradentes do metrô, é facinho. Olha, que ótimo. Muito bem, mesmo, Fernando Geronasso. Muito obrigada por essa informação tão bacana aqui para os nossos ouvintes. Obrigado, Cidinha. Um grande abraço para vocês. Um abraço, bom final de semana para você e essa família linda que você tem aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.